Governar pelo medo sempre foi uma escolha tentadora. Eu mesmo, nas cortes de Florença, vi homens dominarem multidões apenas com a promessa de punição. A ameaça, quando bem calculada, transforma até os mais corajosos em servos obedientes. Mas existe uma linha, uma fronteira invisível, entre o medo funcional e o medo destrutivo. Poucos enxergam essa linha. Quase ninguém respeita. E Hitler atravessou essa linha de forma tão brutal que não deixou caminho de volta. Por anos, ele reinou com mão de ferro. A voz dele ecoava em estádios lotados. Cada palavra, uma sentença. Cada discurso, uma manipulação emocional em massa. Milhares, milhões, dobraram a cabeça. Por convicção? Não. Por medo. Medo de perder o emprego. Medo de ser visto como traidor. Medo de desaparecer da noite para o dia. Hitler acreditava que o medo seria suficiente, que um povo inteiro poderia ser mantido sob controle apenas pela sombra da violência. Ele construiu, camada por camada, um império psicológico. Mas o que ele ignorou é o que todo estrategista de verdade sabe. O medo é uma arma, mas nunca pode ser a fundação de um império. Porque quando o medo cresce demais, ele vira ódio. E quando o ódio amadurece, ele vira conspiração. E quando a conspiração ganha forma, nenhum ditador, por mais poderoso que seja, permanece de pé. O erro de Hitler, acreditar que o medo, por si só, bastaria. Anos 30. A Alemanha era um país devastado. A Primeira Guerra havia deixado cicatrizes profundas, físicas, econômicas e emocionais. O Tratado de Versalhes esmagou a nação. Desemprego em massa, inflação descontrolada, a identidade nacional dilacerada. Milhões de alemães vagavam pelas ruas, sem perspectiva, sem honra e sem esperança. E é justamente nesse tipo de cenário que surgem os líderes que entendem o poder do medo. Hitler viu a oportunidade. Ele não chegou ao poder apenas com promessas de prosperidade. Ele chegou com a promessa de disciplina, de força, de restauração da ordem, a qualquer custo. O discurso era inflamado, agressivo e cirurgicamente direcionado. Ele apontou inimigos internos, criou bodes expiatórios, judeus, comunistas, opositores políticos, qualquer um que pudesse ser usado como fonte de medo coletivo. E enquanto o povo tremia, Hitler consolidava poder. As instituições democráticas foram desmontadas uma a uma. A liberdade de imprensa, eliminada. O exército, reestruturado para servir não apenas à Alemanha, mas à vontade pessoal de um só homem. A Gestapo nasceu, e com ela, a vigilância absoluta. Qualquer palavra dita contra o regime poderia significar prisão, tortura ou execução. Campos de concentração começaram a surgir, inicialmente para prisioneiros políticos, depois para qualquer um que ousasse desafiar o sistema. A propaganda, comandada por Joseph Goebbels, transformou o medo em uma arte. O povo era bombardeado diariamente com mensagens de ameaça externa e de punição interna. A Alemanha inteira respirava medo, nas escolas, nas fábricas, nas igrejas, nos lares. O silêncio não era sinal de paz, era sinal de terror. O povo temia, os generais obedeciam, os inimigos desapareciam. Por um tempo, funcionou. Por um tempo, parecia que o medo era invencível. Mas, como todo estrategista com visão de longo prazo sabe, poder que nasce do pânico morre na revolta. A maioria, até hoje, acredita que o terror é infalível, que um regime de medo dura para sempre, enquanto as pessoas continuarem assustadas. Essa é uma das maiores ilusões políticas da história humana. Governantes medíocres, chefes inseguros, líderes frágeis, todos cometem o mesmo erro. Acreditam que o silêncio ao redor significa obediência, quando, na verdade, significa ódio acumulado. Maquiavel, séculos antes, já havia deixado o alerta. É melhor ser temido que amado, mas nunca odiado a ponto de não haver volta. E Hitler
Ignorou esse princípio básico. Ele não apenas criou medo, ele cultivou rancor. Ele alimentou o ódio coletivo, até o ponto em que a própria base do seu poder começou a ruir por dentro. O que parecia um império inquebrável começou a rachar nas fundações, não por força externa, não por exércitos inimigos batendo à porta, mas por soldados cansados, por generais frustrados, por aliados que já planejavam a sua queda, em silêncio. A partir de 1942, as primeiras grandes rachaduras começaram a aparecer. Eram pequenos sinais, ordens sendo desobedecidas discretamente, informações sendo filtradas, relatórios sendo maquiados para não gerar punições. A elite militar já não confiava nele. O povo, antes paralisado, começava a questionar. Mas Hitler, preso na própria ilusão de controle absoluto, continuou acreditando que o medo bastaria. O erro fatal, achar que poderia construir um império sustentado apenas pelo terror. O que ele não percebeu é que o medo, quando ultrapassa o limite, não paralisa mais. Ele ativa o instinto de sobrevivência. E o que nasce depois disso é a conspiração. O mesmo medo que fez milhões se calarem começou a fazer centenas planejarem a sua destruição. Hitler não era um líder sem estratégia. Ele entendeu, como poucos, o poder da comunicação em massa. Transformou discursos em armas, manipulou símbolos, cores, imagens, música. Transformou a figura dele em uma entidade quase mítica, onipresente, inquestionável. A máquina de propaganda era implacável. A polícia secreta, onipresente. O exército, reestruturado, programado para obedecer ordens, sem questionar. Mas, por trás de toda essa arquitetura de medo, existia uma falha invisível, uma rachadura estrutural que só ficou evidente quando a pressão ficou insustentável. O medo, como ferramenta, funciona, mas o medo como base apodrece tudo. O primeiro grande sinal de colapso veio com Stalingrado. O exército alemão, antes visto como invencível, foi derrotado. Pela primeira vez, a narrativa de invencibilidade começou a desmoronar. As notícias, mesmo filtradas, começaram a escapar. Soldados voltavam traumatizados. Oficiais começavam a duvidar. A confiança, a única coisa que ainda mantinha o sistema de pé, começou a evaporar. Depois vieram as deserções. Oficiais de alto escalão, que antes batiam continência, começaram a conspirar. A Operação Valkyria foi a materialização do colapso interno. Generais alemães, arquitetando o assassinato de Hitler, não por ideologia, mas por puro instinto de sobrevivência. A propaganda, que antes era arma de controle, virou piada interna entre militares. O medo, que antes unia, agora isolava Hitler de seus próprios aliados. O povo, antes silenciado, começou a sussurrar nas ruas, nos bares, nos mercados, nas trincheiras. Aliados estratégicos, como Itália e Japão, começaram a questionar o futuro da guerra. A máquina de terror, que parecia inquebrável, começou a funcionar contra ele. As pessoas já não obedeciam por respeito, obedeciam por rotina, esperando a oportunidade de trair. E Hitler, em vez de recalibrar a estratégia, dobrou a aposta, intensificou o medo, aumentou as execuções, perdeu a chance de recuperar qualquer forma de lealdade real. O erro dele não foi usar o medo, foi confiar apenas no medo. E quando o medo perdeu a força, o que sobrou foi um exército de inimigos internos. A traição era inevitável. O que aconteceu com Hitler não foi um acidente histórico, foi a consequência matemática de um erro estratégico previsível. E essa lição vai muito além da Segunda Guerra Mundial. Serve para qualquer pessoa que ocupa uma posição de liderança, seja em política, negócios ou até nas relações pessoais. Você pode forçar obediência por um tempo, pode silenciar vozes, controlar decisões, impor sua vontade. Mas se tudo o que sustenta o seu poder for o medo, você está criando o próprio agente da sua queda.
Maquiavel entendeu isso antes de todos. O medo é uma ferramenta, mas nunca pode ser a fundação. É como uma ponte de gelo. Suporta por um tempo, mas vai quebrar, inevitavelmente. Se você não equilibra temor com respeito, se não cultiva lealdade genuína, se não oferece algo que faça as pessoas acreditarem que sua liderança é, de alguma forma, vantajosa para elas, então o próprio sistema que você controla vai começar a conspirar contra você. E aqui está o que quase ninguém te conta. O problema não é quando os inimigos te atacam. O problema é quando os aliados começam a te abandonar. Quando as pessoas próximas começam a desejar sua queda. E o pior, começam a trabalhar para que ela aconteça. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, invisível, silencioso. Começa com o medo, se transforma em ressentimento, depois vira ódio e, por fim, traição. E não pense que isso só vale para grandes líderes ou presidentes. Isso acontece em empresas, acontece em grupos sociais, acontece dentro de famílias. Todo líder, todo homem que ocupa uma posição de comando, precisa entender essa dinâmica. Se você governa só pelo medo, você está cavando a sua própria queda. E mais cedo ou mais tarde, a conspiração vai começar. Hitler caiu, não porque os inimigos foram mais fortes, mas porque os aliados ficaram fartos. Ele foi destruído, não apenas por armas, mas por ressentimento acumulado, por conspiração interna, por um sistema que, de tanto ser sufocado, decidiu reagir. O poder que nasce só do terror morre pelas mãos daqueles que aprenderam a odiar, em silêncio. Maquiavel já havia dito, séculos antes, quem constrói fortalezas de medo sempre acaba soterrado por elas. Essa é a realidade dura, mas inevitável. Se você hoje ocupa qualquer posição de liderança, seja grande ou pequena, existe uma decisão que precisa tomar: continuar governando por ameaça ou começar a estruturar um poder que não rache por dentro. Se você quiser aprender como construir esse tipo de estrutura, como criar um poder real, que resista à pressão e que sobreviva, mesmo quando os ventos mudam, o código do poder é o próximo passo lógico. Lá dentro, você vai encontrar os princípios que sustentam impérios e os erros que derrubam até os mais temidos. O link está na descrição, mas só clique se estiver pronto para liderar de verdade.